Bem-vindo ao Adolescente, hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores determinados para o bem. E começa mais uma semana graças ao nosso bom Deus. E essa semana, gente, nós vamos desvendar os mistérios do que está escrito em Mateus capítulo 5. Você já leu Mateus capítulo 5? Já ouviu com certeza sobre as bem-aventuranças. Felizes. E olha só, felizes os que fazem algumas coisas, praticam, viu? E vai além da prática essa semana, Jesus ali junto do monte, aonde você vai acompanhar a história, né? Junto com os novos discípulos, recém-chamados discípulos, resolve trazer algumas lições para que eles vivam e sejam abençoados com essa vivência prática. Acompanhe o que está em Mateus. Ó, na sua Bíblia, na minha aqui eu já estou pegando, Mateus capítulo 5. Nós vamos começar com a primeira bem-aventurança essa semana. Tem também Marcos 3, 13 a 19, Lucas 6, 12 a 16, que é o chamado de Jesus para os discípulos. Interessante que nessa semana, eu vou dizer para vocês, viu? Eu pedi muita ajuda de Deus para falar a respeito desse assunto. Por quê? Porque falar das bem-aventuranças é algo que traz uma responsabilidade, porque Deus está falando assim, olha, feliz é você se fizer isso, isso e isso. Feliz é você se sentir isso e isso. Deus dá diretrizes para a gente. Sabe que as propagandas, né, as publicidades estão envoltas nessa palavra. Você é feliz se tiver um carro novo, você é feliz se conquistar aquela pessoa, você é feliz se tiver isso, aquilo, você é isso se fizer isso ou aquilo. E a Bíblia vem trazendo, então, realmente a bula da felicidade, a dica do médico, né, para que a gente tenha verdadeira felicidade. Então vamos entrar, né, nesses mistérios. Eu digo que é mistério porque nós precisamos olhar com as óticas divinas, nós precisamos deixar os nossos óculos humanos. E até vou fazer uma comparação aqui com você, tá? Por exemplo, para a gente começar o tema dessa semana, que inclusive a leitura complementar está registrado no livro Desejado de Todas as Nações, nos capítulos 30 e 31, você é convidado a acompanhar. Esses capítulos trazem detalhadamente a lógica que parece ilógica das bem-aventuranças. Até ouvi, né, o Dr. Rodrigo Silva, que é arqueólogo, ele falando, parece que é o feliz os infelizes, né? Será? Deus mostra a felicidade na sua essência, Ele que criou isso. Então vamos aprender de quem sabe, de quem fez, de quem pode dizer com propriedade. Feliz é se você agir assim, se você sentir assim. Interessante que o capítulo 5 de Mateus começa falando de ações, né? E depois Deus fala das intenções por trás das ações. Observe, em todo capítulo, as recomendações de Deus é ações e depois ele traz a respeito das intenções antes daquilo que nós vamos fazer, que nós vamos executar. E a gente começa então com a primeira bem-aventurança, gente. Essa daqui, a gente precisa entender direitinho o que Deus traz pra gente. Com a ótica divina, né, a gente leu o versinho 3 de Mateus 5, e no versinho 3 nós diríamos assim, como está escrito. Veja, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Se nós olharmos, né, no aspecto humano, o que Deus está dizendo com isso, né? Nós podemos fazer. Felizes aqueles que sentem que dependem de mim. Sabe que no esclarecimento desses pobres de espírito, na verdade a expressão correta seria daqueles que sentem que são pobres de espírito, daqueles que percebem que são pobres de espírito, daqueles que necessitam de Deus, daqueles que não se acham, né, já suficientemente cheios de conhecimento, de entendimento. Sabe que
quando a gente vê as pessoas, né, pensando assim, ah, não, eu não preciso de mais nada. Você quer me ensinar coisa de Deus, da Bíblia? Não para mim, né? E olha que nessa semana o esclarecimento que vem sendo trazido é a respeito dessa pobreza, não que a pessoa é pobre porque é pobre financeiramente, não porque a pessoa é pobre porque ela quer ser pobre, mas é porque ela precisa de Deus. E olha o que diz aqui, ó, eu vou ler um trechinho para você, que eu tirei da leitura complementar dessa semana. Diz assim: a mensagem deve ser levada ao que reconhece sua pobreza espiritual e sente necessidade de redenção, não ao que é espiritualmente orgulhoso e acha que não precisa de nada. Diz ainda mais que o Senhor nada pode fazer em prol da restauração de um homem ou mulher enquanto ele ou ela não são convictos de sua própria fraqueza e, despido de toda presunção, não se entregam à guia divina. Percebe? Deus não pode fazer nada pela pessoa que se acha autossuficiente, que não precisa saber mais, que não precisa conhecer mais. E aí a gente vê, né, a escolha dos discípulos antes de Jesus chegar aqui no Sermão da Montanha. Diz que ele, antes de chamar os 12, orou a noite inteira. Chamou aos 12 e orou novamente a noite inteira e desceu para ensinar para eles qual era a missão que eles tinham, o que eles deviam fazer. E Deus ensina para os discípulos, para Filipe, que era demorado em crer. O relato mostra assim, os detalhes da vida de Filipe. Filipe era cheio de dúvidas, questionamentos, se tornou um homem extraordinário quando pôs em prática esses ensinamentos de Deus. Então hoje eu quero concluir o Adorescente convidando você e a mim a falarmos com Deus a respeito dessa nossa autossuficiência que às vezes atrapalha de Deus nos encher mais do seu Espírito, não é? Que a gente entenda que precisa muito, e quando a gente entende a nossa necessidade, aí Deus pode atuar, fazer um milagre que fez na vida daqueles discípulos todos errados, né? E nós somos iguais, temos defeitos, temos falhas, como de João, era considerado o filho do trovão, né? Cheio de ímpeto. Pedro, então, também, a Bíblia fala, se tornaram homens mansos, humildes, tudo que a gente vai acompanhar nessa semana. Mas a primeira coisa, o segredo desses homens terem a vida transformada, por isso que eu acho que esse é um dos textos mais difíceis da Bíblia, porque exige mudança de comportamento, né? Exige transformação, semelhança com o nosso Pai. Mas o segredo desses homens, que a gente vê, os heróis da fé, foi que eles viam seus defeitos, Deus mostrava, e eles não se apegavam aos seus defeitos, falavam assim, não tem jeito, não vou corrigir, não adianta, ou então eu não quero mudar, como é o relato trazido a respeito de Judas, que não quis mudar, né? Quando foi corrigido por Jesus várias vezes, corrigido de forma inteligente. Jesus mostrava através de algumas falas, de algumas parábolas, de algumas coisas, e ele sabia que estava falando com ele, diz o relato dessa semana. Que Deus nos ajude quando o Espírito Santo mostrar os nossos defeitos, que a gente está precisando melhorar, em que aspecto. Essa semana a gente vai ver em quantos aspectos nós precisamos de fato melhorar, que a gente sinta a necessidade de Deus e receba as bênçãos, né? Dessa oferta dada para os seus filhos. Vamos orar? Ore comigo. Bondoso Deus e bendito Pai, obrigada porque o Senhor nos ensina que o segredo está em dependermos de Ti para sermos mais que vencedores sobre as nossas falhas, sobre os nossos erros, que realmente a gente reconheça a nossa pobreza de espírito, o quanto nós precisamos ser preenchidos pelo Teu Espírito, pelo Senhor. Dá-nos uma feliz semana, como diz a mensagem, felizes, bem-aventurados aqueles que ouvem as Tuas palavras e praticam. Que assim seja. É o que nós te pedimos e por todos os teus ensinamentos aos teus filhos no passado e para a gente hoje, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Fica por aqui o Adolescente de hoje, lembrando de compartilhar para outros o amor de Deus. Não se esqueça que juntos somos adoradores, determinados para o bem. Que assim seja. Até a próxima. Tchau, tchau.